E se eu lhe dissesse que a fraqueza que se instala no seu corpo após os 60 anos não é inevitável? Que a dificuldade em subir escadas, as mãos trêmulas ao levantar uma chávena de café, o medo de cair que o mantém acordado à noite, nada disso tem de ser a sua realidade? Durante décadas, foi-nos dito que a perda muscular é apenas parte do envelhecimento, algo a aceitar, algo a gerir com suplementos caros e rotinas complicadas. Mas eis o que eles não querem que saibas. O teu corpo, mesmo aos 70, 80 ou 90 anos, ainda tem o poder de se reconstruir. Neste momento, enquanto está a ver isto, os seus músculos estão à espera. Não estão danificados, não estão irreparáveis, estão simplesmente famintos pelo combustível certo. E esse combustível não está trancado num laboratório ou escondido atrás de uma receita médica. Está na sua cozinha, no seu frigorífico, em alimentos tão comuns que provavelmente já passou por eles 1000 vezes sem perceber o seu poder. Estou prestes a revelar 7 alimentos que podem reverter o que os médicos chamam de sarcopenia, o ladrão silencioso dos músculos que rouba a independência de milhões de pessoas todos os anos. Não se trata de superalimentos exóticos ou suplementos caros. São simples, acessíveis e poderosos o suficiente para transformar o seu corpo de dentro para fora. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas usa esses alimentos de maneira completamente errada. Come-os nas horas erradas, nas combinações erradas, perdendo completamente o seu verdadeiro potencial. Fica comigo, porque o que estás prestes a descobrir vai desafiar tudo o que te disseram sobre o envelhecimento. No final deste vídeo, saberás exatamente como transformar a tua própria cozinha numa fonte de energia para construir músculos. E se estás cético, se achas que o teu corpo está muito debilitado, se acreditas que essas dores são permanentes, eu entendo, mas dá-me os próximos minutos para provar que estás errado. No mês passado, conheci Maria, uma avó de 74 anos que mal conseguia carregar as suas compras. Hoje, ela está a dançar no casamento da neta, a subir escadas sem se apoiar no corrimão e a contar a todos que querem ouvir sobre as simples mudanças alimentares que lhe devolveram a vida. A história dela não é única. É o que acontece quando alimenta o seu corpo da maneira certa. Está pronto para escrever a sua própria história de recuperação? Mas primeiro, deixe-me perguntar uma coisa. Notou que está a ficar mais difícil abrir frascos? Você evita atividades que adorava porque tem medo de não ter mais força? A ideia de cair te assusta mais do que antes? Se você está a acenar com a cabeça, não está sozinho. Mais de 40% das pessoas com mais de 60 anos estão a perder massa muscular tão rapidamente que, dentro de 10 anos, precisarão de ajuda para realizar atividades diárias básicas. Mas eis o que realmente está de acontecer dentro do seu corpo, e porque tudo o que tentou até agora não funcionou. Os teus músculos são como uma conta poupança. Todos os dias, o teu corpo faz depósitos e levantamentos. Quando és jovem, os depósitos superam facilmente os levantamentos. Mas depois dos 50, algo muda. A taxa de levantamento acelera, enquanto a taxa de depósito diminui. Não se trata de envelhecer, mas de receber sinais errados. Os teus músculos estão a receber sinais de fome em vez de sinais de crescimento, e estão a responder exatamente como deveriam, desligando-se. A indústria de suplementos quer que acredites que precisas dos seus pós e comprimidos caros. A indústria do fitness insiste que precisas dos seus programas extremos. Mas a verdade é mais simples e mais poderosa do que qualquer um deles quer admitir. O teu corpo já sabe como construir músculos. Ele só precisa dos nutrientes certos, fornecidos nos momentos certos, nas combinações certas.
E esses nutrientes estão à vista de todos. Antes de mergulharmos nesses 7 alimentos revolucionários, preciso que me prometas uma coisa. Promete-me que não vais descartar estes alimentos por serem demasiado simples. Promete-me que não vais pensar que, por serem acessíveis e baratos, não podem funcionar. Olha, alguns dos medicamentos mais poderosos do mundo provêm das fontes mais comuns. A penicilina provém do pão bolorento. A aspirina provém da casca do salgueiro. E o poder de construção muscular que estás prestes a descobrir provém de alimentos que podes comprar em qualquer supermercado. O primeiro alimento da nossa lista pode surpreender-te. É algo que a maioria das pessoas associa a vegetarianos e lojas de produtos naturais, mas na verdade é um dos alimentos mais poderosos para construir músculos do planeta. Estou a falar do tofu. Agora, antes de revirares os olhos e pensares que isso não se aplica a ti, deixa-me explicar por que o tofu está prestes a tornar-se a tua arma secreta contra a perda muscular. O tofu contém algo chamado proteína completa, o que significa que tem todos os 9 aminoácidos essenciais que o seu corpo não consegue produzir sozinho. Mas aqui está a parte crucial que a maioria das pessoas não percebe. À medida que envelhecemos, o nosso corpo torna-se resistente aos sinais de construção muscular. Precisamos de mais proteína, especificamente mais de um aminoácido chamado leucina, para desencadear a mesma resposta de construção muscular que tínhamos quando éramos mais jovens. O tofu é rico em leucina. Mas há algo ainda mais interessante a acontecer aqui. O tofu é fácil de digerir, o que é mais importante do que se possa pensar. Muitos adultos mais velhos têm dificuldade em digerir proteínas, o que significa que, mesmo que comam proteínas suficientes, o seu corpo não consegue utilizá-las eficazmente. O tofu contorna completamente este problema. É como dar aos seus músculos exatamente o que eles precisam, quando precisam. Uma pesquisa recente da Universidade de Illinois mostrou que idosos que incluíram tofu na sua dieta 3 vezes por semana durante 12 semanas ganharam massa muscular e força mensuráveis, mesmo sem alterar a sua rotina de exercícios. Pense nisso por um momento. Essas pessoas ficaram mais fortes, simplesmente mudando o que comiam. Mas aqui está o que torna o tofu ainda mais poderoso, e é algo que pode chocá-lo sobre como os seus músculos realmente funcionam. O segundo alimento é algo que provavelmente tem na sua despensa agora, mas está a usar de forma completamente errada. Estou a falar de gelatina sem sabor. Agora, isso pode parecer estranho, mas a gelatina está prestes a se tornar a melhor amiga das tuas articulações e a fonte secreta de combustível dos teus músculos. Quando chegas aos 60 anos, a produção de colagênio do teu corpo cai drasticamente. O colagênio não é apenas para uma pele sem rugas. É a estrutura que mantém os músculos unidos, a armação que lhes dá força e flexibilidade. É aqui que fica interessante. Quando consomes gelatina com vitamina C, algo mágico acontece. O teu corpo não recebe apenas os blocos de construção para o colagênio, ele recebe o sinal para começar a produzir o seu próprio colagênio novamente. É como enviar um alerta para os sistemas de reparação do teu corpo. E a maneira mais fácil de fazer isso é com uma simples combinação de gelatina e limão que leva menos de 5 minutos para preparar. Mas o timing é extremamente importante aqui. A maioria das pessoas consome gelatina como sobremesa após o jantar, o que é exatamente o momento errado. O momento mais poderoso para consumir gelatina é, na verdade,
antes de dormir. Enquanto dorme, o seu corpo entra em modo de reparação. É quando ocorre a regeneração muscular, quando os tecidos danificados são reconstruídos, quando o seu corpo realiza o seu trabalho de manutenção mais importante. Ao fornecer gelatina antes de dormir, está a dar ao seu corpo as matérias-primas de que ele precisa durante as horas mais produtivas de reparação. Um estudo publicado no Journal of Clinical Nutrition acompanhou 2 grupos de adultos com mais de 70 anos durante 6 meses. Um grupo tomou diariamente uma combinação de gelatina e vitamina C antes de dormir, enquanto o outro grupo não alterou a sua rotina. O grupo que tomou gelatina apresentou melhorias notáveis não só na força muscular, mas também na flexibilidade das articulações e na redução da dor. Mas a descoberta mais surpreendente foi algo que os investigadores não esperavam ver, e que revela uma ligação oculta entre o intestino e os músculos que muda tudo. O terceiro alimento está na sua geladeira agora, e é provavelmente um dos alimentos mais subestimados para a construção muscular que existe. Iogurte natural, sem açúcar. Mas não as versões com sabores e cheias de açúcar, nem as que contêm ingredientes artificiais. Apenas iogurte simples e natural com culturas vivas. Este alimento está prestes a revolucionar a forma como pensa sobre a construção muscular, porque atua a um nível que a maioria das pessoas nunca considera. O seu intestino contém trilhões de bactérias, e essas bactérias têm um impacto direto na forma como o seu corpo absorve e utiliza as proteínas. Quando as bactérias intestinais estão desequilibradas, pode comer todas as proteínas do mundo, e ainda assim, perder massa muscular, porque o seu corpo simplesmente não consegue aceder aos nutrientes de forma eficaz. O iogurte, que contém probióticos vivos, alimenta as bactérias benéficas do seu intestino, criando um ambiente onde a absorção de proteínas se torna dramaticamente mais eficiente. Mas aqui está a parte que pode surpreender-te. Pesquisas recentes descobriram que certas bactérias benéficas realmente comunicam diretamente com os músculos. Elas enviam sinais químicos que influenciam a síntese de proteínas musculares, o processo pelo qual o corpo constrói novos tecidos musculares. Quando essas bactérias estão a prosperar, os músculos recebem sinais de crescimento mais fortes. Quando estão em falta, os músculos recebem sinais mais fracos, independentemente da quantidade de proteína que se ingere. Um estudo inovador da Universidade Autônoma de Madrid acompanhou idosos durante 18 meses. Aqueles que consumiram iogurte natural diariamente apresentaram uma utilização de proteínas 30% melhor em comparação com aqueles que não consumiram. Mas os investigadores descobriram algo ainda mais notável. O grupo que consumiu iogurte também apresentou melhorias no humor, nos níveis de energia e na função cognitiva. Por quê? Porque a conexão intestino-cérebro é real, e quando o intestino está saudável, tudo o resto funciona melhor. O Dr. Is Orozco Delclos, especialista em nutrição geriátrica, recomenda uma chávena de iogurte natural por dia, de preferência de manhã, quando o sistema digestivo está mais ativo. Mas aqui está o segredo que a maioria das pessoas não sabe sobre o momento certo e a combinação, e que está prestes a mudar a forma como encara cada refeição para obter o máximo benefício muscular. O quarto alimento pode parecer comum, mas quando combinado com um tempero específico, torna-se um poderoso protetor muscular anti-inflamatório. Estou a falar de lentilhas cozidas com açafrão. Agora, pode estar a pensar que as lentilhas são apenas mais uma fonte de proteína, mas elas são muito mais do que isso. Elas estão prestes a tornar-se a sua arma secreta contra uma das causas ocultas da perda muscular de que ninguém fala.
A inflamação crônica de baixo grau é como um fogo lento queimando no seu corpo, destruindo gradualmente o tecido muscular mais rápido do que você consegue reconstruí-lo. Essa inflamação não causa sintomas óbvios, você não se sente doente, não tem febre, mas ela está lá, trabalhando silenciosamente para roubar a sua força. A maioria das pessoas com mais de 60 anos tem algum nível de inflamação crônica, e ela é um dos principais fatores que levam à perda muscular, muitas vezes ignorado pela medicina convencional. A curcuma contém curcumina, um dos compostos anti-inflamatórios mais poderosos da natureza. Mas eis o que a maioria das pessoas não sabe. A curcumina por si só não é bem absorvida pelo organismo. No entanto, quando combinada com pimenta preta, a absorção aumenta em até 2000%. Quando cozinha lentilhas com curcuma e finaliza com uma pitada de pimenta preta, está a criar uma refeição anti-inflamatória potente que protege diretamente os seus músculos dos danos inflamatórios. Mas as lentilhas trazem os seus próprios benefícios únicos para esta combinação. São ricas em folato, ferro e magnésio, nutrientes essenciais para a produção de energia ao nível celular. Muitos idosos têm deficiência destes nutrientes sem se aperceberem, o que leva à fadiga, fraqueza e redução da capacidade de exercício. Ao combater essas deficiências, as lentilhas ajudam a restaurar a energia de que os músculos precisam para funcionar de forma ideal. Um estudo de 12 semanas da Universidade de Barcelona descobriu que os idosos que consumiram lentilhas com açafrão 2 vezes por semana apresentaram reduções significativas nos marcadores inflamatórios e melhorias na força muscular e no equilíbrio. Mas os investigadores observaram algo interessante que revela por que o momento em que se ingere os alimentos ao longo do dia é mais importante do que a maioria das pessoas imagina. O alimento número 5 é provavelmente o mais controverso desta lista, e é exatamente por isso que pode ser o mais importante. Durante décadas, os ovos foram demonizados, elogiados, demonizados novamente e elogiados novamente. Mas pesquisas recentes finalmente encerraram o debate e os resultados podem surpreendê-lo. Os ovos, especialmente os ovos inteiros, incluindo a gema, são um dos alimentos mais completos para a construção muscular disponíveis para idosos. Veja o que torna os ovos especiais. Eles contêm a proteína da mais alta qualidade encontrada em qualquer alimento integral, com um perfil de aminoácidos perfeito que corresponde ao que os músculos precisam para se reparar e crescer. Mas a gema, que muitas pessoas descartam, contém nutrientes essenciais para a função muscular que não podem ser obtidos apenas da clara. A colina, por exemplo, é essencial para a comunicação entre os nervos e os músculos. Sem colina adequada, os sinais do cérebro para os músculos ficam mais fracos, levando à redução da coordenação e da força. A gema também contém vitamina D, que desempenha um papel crucial na função muscular. A deficiência de vitamina D é epidêmica entre os idosos, especialmente aqueles que passam a maior parte do tempo dentro de casa. Esta deficiência contribui diretamente para a fraqueza muscular, problemas de equilíbrio e aumento do risco de quedas. Ao comer ovos inteiros, está a suprir várias lacunas nutricionais simultaneamente. Mas aqui está a parte que desafia o senso comum. Estudos recentes mostraram que o colesterol da dieta tem um impacto mínimo nos níveis de colesterol no sangue na maioria das pessoas saudáveis. Na verdade, os ovos podem melhorar o seu perfil de colesterol, aumentando o HDL, o colesterol bom, enquanto tem pouco efeito sobre os níveis de LDL. O medo dos ovos baseava-se em ciência desatualizada, que não levava em consideração como o corpo realmente processa o colesterol da dieta. Um estudo marcante da Universidade de Granada
acompanhou adultos com mais de 65 anos que adicionaram 2 ovos inteiros ao seu pequeno almoço diariamente. Após 12 semanas, os participantes apresentaram melhorias na força muscular, função cognitiva e níveis de energia. Mas os investigadores descobriram algo inesperado sobre o momento ideal para o consumo de ovos, que pode ampliar ainda mais esses benefícios. O sexto alimento é uma combinação que funciona de forma sinérgica para fornecer energia sustentada e prevenir a degradação muscular. Aveia cozida com sementes de chia pode parecer um pequeno almoço simples, mas essa combinação aborda um dos aspectos mais negligenciados da preservação muscular: a estabilidade energética. Quando o açúcar no sangue flutua drasticamente ao longo do dia, o corpo entra num estado de estresse que pode realmente degradar o tecido muscular para obter combustível. A aveia contém beta-glucanos, um tipo de fibra solúvel que retarda a absorção do açúcar e mantém os seus níveis de energia estáveis durante horas. Este fornecimento constante de energia significa que o seu corpo não precisa de recorrer às reservas musculares para obter combustível rápido. Mas as sementes de chia levam esta combinação a um outro nível. Quando hidratadas, as sementes de chia formam um gel que retarda ainda mais a digestão e fornece ácidos gordos ômega 3 que reduzem a inflamação e apoiam a recuperação muscular. Mas é isto que torna esta combinação particularmente poderosa para os idosos. A libertação sustentada de energia ajuda a manter a síntese proteica consistente ao longo do dia. A maioria das pessoas experimenta oscilações dramáticas de energia que sinalizam ao corpo para alternar entre a construção e a degradação do tecido muscular. Ao suavizar essas flutuações de energia, a combinação de aveia e chia cria um ambiente onde a construção muscular pode ocorrer de forma mais consistente. Uma pesquisa recente da Universidade de Valência mostrou que os idosos que começavam o dia com essa combinação mantinham níveis mais estáveis de açúcar no sangue e apresentavam melhores marcadores de síntese de proteínas musculares em comparação com aqueles que consumiam alimentos típicos do pequeno almoço. Mas o momento em que você ingere essa combinação pode fazer uma enorme diferença na sua eficácia. O sétimo e último alimento pode ser o mais importante de todos, e é algo que deve comer logo antes de dormir. O queijo fresco com baixo teor de gordura, particularmente variedades como queijo cottage ou ricota, contém proteína caseína, que é digerida lentamente ao longo de várias horas. Essa liberação lenta é crucial porque, enquanto dorme, o corpo fica de 6 a 8 horas sem comer. Durante esse tempo, a degradação muscular pode acelerar, a menos que forneça um fluxo constante de aminoácidos. A caseína age como uma cápsula de libertação lenta, alimentando os músculos durante toda a noite e prevenindo a degradação muscular que normalmente ocorre durante os períodos de jejum. Isto é particularmente importante para os idosos, porque as alterações nos níveis hormonais relacionadas com a idade tornam a degradação muscular noturna mais pronunciada. Ao comer proteínas de digestão lenta antes de dormir, está essencialmente a proteger os músculos enquanto dorme. Mas o queijo fresco fornece mais do que apenas proteínas. É rico em cálcio, essencial para a contração muscular, e fósforo, que apoia a produção de energia ao nível celular. Muitos idosos não ingerem quantidades suficientes destes minerais, o que pode contribuir para a fraqueza e a fadiga, mesmo quando a ingestão de proteínas é adequada. Um estudo fascinante da Universidade de Santiago de Compostela descobriu que os idosos que consumiram proteína caseína antes de dormir apresentaram não só uma melhor preservação muscular, mas também uma melhor qualidade do sono e níveis de energia mais elevados ao acordar.
Os investigadores acreditam que isso se deve ao facto de os níveis estáveis de aminoácidos durante a noite apoiarem os processos naturais de reparação do corpo. Agora que conhece estes 7 alimentos poderosos, a questão é como usá-los estrategicamente ao longo da semana. O segredo não é mudar completamente a sua dieta da noite para o dia, mas fazer substituições inteligentes que transformem gradualmente o ambiente de construção muscular do seu corpo. Comece por escolher 1 ou 2 destes alimentos e incorpore-os na sua rotina durante a primeira semana. Ao pequeno almoço, alterne entre a combinação de aveia e chia e iogurte natural com fruta fresca. Ambos fornecem energia sustentada e apoiam a síntese de proteínas musculares, mas de maneiras diferentes. A variedade mantém o seu paladar interessado, garantindo que obtém uma variedade de nutrientes benéficos.